Fala galera dos terceiros, foi vista a necessidade durante as aulas de nós termos um material de suporte de vídeo para falar sobre um evento durante a República Velha que foi essa Guerra de Canudos. E como a gente precisa ter o máximo de material possível, eu resolvi gravar esse vídeo bem prático e rápido para a gente entender o que foi esse movimento. Então, a Guerra de Canudos é um evento histórico que ocorre lá na República Velha, nesta data que está indicada aqui, entre 1896 até 1897, e tem um caráter messiânico de catolicismo e cristianismo popular, visto que a galera que era do Nordeste, sobretudo no sertão, que vivia na miséria, que vivia no descaso, nas maldades e repressão dos coronéis, na falta de acolhimento da própria Igreja Católica da época, que de certa maneira visava mais a classe que era prioritariamente rica. Então, nesse contexto, surge aí o líder popular Antônio Vicente Mendes Maciel, famoso Antônio Conselheiro, mas dentro de um contexto bem mais complexo, que é o da fome, o da miséria, visto que os columim, comedorzinho de rapadura da galera que vivia com a barriga por acolá, cheia de lombriga, visto também os micróbios que na época acumulavam ali, não tinha higiene, não tinha alimentação necessária e acabava gerando esse desconforto, a fome, a falta de emprego, a cobrança de impostos, a falta de assistência do Estado faz com que esse povo sertanejo, e aqui do Nordeste, no nosso caso, corra para esse messianismo, para esse cristianismo popular, visto que era o único momento onde eles poderiam ali pensar em uma salvação. O Antônio Conselheiro, ele é oriundo, ou seja, a origem dele é aqui do Nordeste, Ceará, Quixeramobim, e ele teve uma vida muito corrida, complicada, tem uma história de traição aí na biografia dele, mas o certo é que no final ele termina como um peregrino. E ele vai de porta em porta aconselhando com a palavra de Deus, com uma Bíblia na mão, mas além disso, ele vai levando mensagem social. No caso, não só o sermão, não só a leitura bíblica, mas uma palavra de acalento para aquele sertanejo que sofria nas mãos do coronel. Mas ele apontava uma luz, e a luz era, de certa maneira, um novo local, uma terra abençoada em que todo mundo poderia viver, morar, plantar, colher, se alimentar e sair daquelas garras do coronel e poder ter um momento de luz, um momento de espiritualidade dentro de alguma capela que acolhesse o povo mais pobre e não somente a classe mais rica, visto os políticos, coronéis e comerciantes, uma vez que os sertanejos ficavam de fora da igreja e não tinham tanto espaço na época, até porque não tinham condição de pagar o dízimo. Logo, a Igreja Católica fica contra toda essa estrutura que está se montando. E o Antônio Conselheiro, ele vai arrumando aí uma ruma de gente, chega a ter 25 mil fiéis, seguindo o Antônio Conselheiro. A igreja se preocupa porque esses fiéis, eles saem da Igreja Católica por justa causa, porque não os acolhia, mas estava achando ruim. No caso, a Igreja Oficial do Brasil, católica, ela sente essa perda e começa a reivindicar do governo brasileiro uma atitude, do governo da Bahia também uma atitude para combater o Arraial de Canudos, que era liderado pelo Antônio Conselheiro. De fato, isso vai gerar uma confusão. O Antônio Conselheiro, ele vai estabelecer cerca de 25 mil a 30 mil pessoas lá em Canudos. O nome de Canudos, desse Arraial de Canudos, fica sendo Belo Monte. E é um local que é de subsistência inicialmente, onde a galera planta, a galera colhe, se alimenta, porém, contudo, todavia, eles começam também a produzir a mais do que o necessário. E começam a vender por um preço mais barato do que os grandes comerciantes e também do que os próprios coronéis que tinham terras de produção. Isso incomoda o coronel, que já vinha incomodado pelo fato de perder o poder daquele voto. Nesse imbróglio todo, a gente resume na Guerra de Canudos. Foram 4 expedições. A mais famosa para Canudos é a da derrota do Moreira César, que era um general. Ele vai com sua expedição, vai com soldados e ele perde, inclusive matam ele. A 4ª expedição é a mais cruel, que eles irão destroçar Canudos. No caso ali, a gente vai ter o último evento, ficam 4 pessoas por último, uma grande parte foge, outra morre, o Arraial de Canudos é destruído. Então todo esse contexto aí, dentro de um ambiente que tem algumas causas. Por que isso tudo aconteceu e o porquê do povo seguir o Antônio Conselheiro? Causa como miséria, falta de emprego, cobrança de impostos. Juntando isso a uma crítica da República social, pelo fato de que a maneira como a República foi implantada muda o regime, mas não muda os problemas. É um novo regime com problemas antigos. Problemas de falta de assistência, de falta de saúde, de médico, de remédio, de educação, de alimentação, de emprego. E a galera mais pobre, isso do sertão, começa a ficar bem mais afetada. Como consequência, Canudos é destruído. Há uma certa força contra Antônio Conselheiro, ele que já estava morto no final da guerra, é retirado do seu túmulo, fazem uma foto dele lá morto, arrancam a cabeça dele, colocam como troféu, levando em um balde. Isso é citado, inclusive, lá na obra Sertões de Euclides da Cunha. E aqui a gente tem um pouco desse resumo, sabe, de Canudos.
Nós temos neste slide que está sendo mostrado a fome, a seca, a falta de apoio político, a violência, o desemprego que era grande e a acusação da igreja de fanatismo religioso, que são as causas práticas dessa revolta e dessa guerra de Canudos que aconteceu lá na Bahia, em Belo Monte, perto do rio Várzea Barris, e que movimentou aqui o Nordeste como resistência ao poder dos coronéis, à falta de assistência da República e ao, digamos que a falta de acolhimento da Igreja Católica que excluía, na época, esses mais pobres, tá? Aqui nós temos também no slide algumas imagens, que mostra tanto um desenho de Canudos, a estrutura das igrejas, capelas, que acolheu o povo fiel, as procissões de caminhada. E por último aí, o final do conflito, como resultado, a gente percebe os massacres, a quantidade de mortes. Enfim, essa mini aula aqui é apenas para a gente resumir um pouco desse contexto da Guerra de Canudos. Rola, bate, joga de ladinho.